Desde que me entendo por gente, sempre fui fascinado pelo que está além do visível, pelo oculto, pelo esquecido e pelo proibido. Há algo de irresistível nos mistérios antigos, nos textos perdidos da humanidade que foram silenciados ao longo dos séculos. Mas nada, absolutamente nada me marcou tanto quanto o que descobri ao mergulhar nas páginas amaldiçoadas do livro de Enoque. Você já ouviu falar dele? Poucos ouviram. E entre os que ouviram, muitos preferem esquecer. Porque esse livro, ele não deveria existir. Tudo começou há anos, durante uma pesquisa despretensiosa sobre os textos apócrifos, aqueles livros que, por alguma razão, foram excluídos da Bíblia. O nome Enoque apareceu em um artigo obscuro, e quando li o primeiro trecho, senti um calafrio. Ali, diante de mim, estava algo que contradizia tudo o que eu aprendi sobre a origem da humanidade, sobre o céu, sobre Deus, sobre os anjos. O livro de Enoque não é apenas um texto religioso antigo, é uma revelação, um dossiê proibido sobre a verdadeira história da Terra e da humanidade. Mas antes de contar o que ele revela, você precisa entender quem foi Enoque. Enoque foi o bisavô de Noé, aquele mesmo da arca. Ele viveu antes do dilúvio e, segundo Gênesis, andou com Deus e desapareceu, pois Deus o levou. Apenas essa frase já é um enigma por si só. Diferente de outros homens, Enoque não morreu. Ele foi levado. Para onde? Por quê? O livro de Enoque nos dá essa resposta. E a resposta é tão perturbadora que os primeiros líderes da igreja decidiram bani-lo. Por séculos acreditou-se que esse livro estava perdido, mas ele sobreviveu. Escondido, enterrado em terras distantes da Etiópia, guardado por monges que sabiam do poder que aquelas palavras continham. Quando o manuscrito foi redescoberto no século XVIII, ele foi recebido com choque e desconfiança. As autoridades eclesiásticas sabiam que, se aquele livro se espalhasse, abalaria os pilares da fé tradicional. Mas por quê? O que há de tão perigoso nas palavras de Enoque? O livro de Enoque fala sobre seres chamados de vigilantes. Eles eram anjos enviados por Deus para observar a terra e cuidar da humanidade. Mas eles se apaixonaram pelas filhas dos homens, e o que era para ser apenas observação se transformou em tentação. Esses anjos desceram do céu e tomaram esposas humanas. Tiveram filhos com elas, mas esses filhos não eram comuns. Eles eram gigantes, criaturas híbridas chamadas de nefilins, que devastaram a terra com sua fome, violência e poder. Esses gigantes, segundo Enoque, corromperam a criação de Deus. Ensinaram aos humanos segredos que não deveriam conhecer, como fabricar armas, como manipular metais, como usar cosméticos, como realizar feitiçarias e encantamentos. Os vigilantes quebraram as regras divinas e, por isso, foram amaldiçoados. O nome de um deles se destaca: Azazel, o líder da rebelião, aquele que ensinou os homens a fazer espadas, escudos e arte da guerra. Foi ele quem levou a humanidade à autodestruição. Segundo Enoque, ele foi levado por Deus ao céu para testemunhar o julgamento desses anjos caídos. Uma cena assustadora, indescritível. Salas feitas de cristal flamejante, rodas de fogo que giravam em silêncio e tronos onde seres de luz pronunciavam sentenças eternas. Deus, em sua fúria, ordenou que os vigilantes fossem acorrentados nas profundezas da terra até o dia do juízo final. E seus filhos, os nefilins, foram destruídos por um grande cataclismo, um dilúvio, o mesmo dilúvio do qual Noé sobreviveu. Foi por causa dos pecados desses seres que Deus decidiu purificar o mundo com água. O livro de Enoque conecta diretamente os anjos caídos com a origem do mal na Terra. E isso é profundamente diferente da narrativa oficial da Bíblia. Mas não para por aí.
Algumas partes do livro de Enoque descrevem locais que simplesmente não fazem sentido para alguém que viveu milhares de anos antes de Cristo. Enoque fala de máquinas voadoras, de portais celestes, de estrelas presas em cavernas, de torres que tocam o céu, de seres que descem em fogo. Tudo com uma precisão que parece mais científica do que mística. Isso levou muitos estudiosos modernos a se perguntarem: e se Enoque estivesse descrevendo visitas de seres de outro mundo? E se os anjos caídos fossem, na verdade, extraterrestres? Teóricos dos antigos astronautas acreditam que os vigilantes eram visitantes de outros planetas e que os nefilins foram o resultado de experimentos genéticos feitos com humanos. Uma teoria absurda? Talvez. Mas não mais absurda do que gigantes vivendo entre os homens, certo? Agora junte isso às pirâmides, aos zigurates da Mesopotâmia, às linhas de Nazca e às esculturas megalíticas que desafiam a engenharia moderna. Tudo parece se encaixar em um quebra-cabeça antigo e propositalmente escondido. Um dos trechos mais misteriosos do livro é quando Enoque é levado em espírito para percorrer os confins da Terra. Ele fala de portais por onde o sol entra e sai, descreve estrelas que cantam e se movem como se tivessem vontade própria e até regiões de gelo e fogo eterno. Algumas passagens soam como descrições de polos magnéticos, buracos negros, estações espaciais. Como um homem da antiguidade poderia descrever tais coisas? Uma resposta inquietante. Ele não era apenas um homem. Ele era um escolhido, um testemunho vivo de um conhecimento que transcende o tempo. Agora, você entende por que o livro de Enoque foi banido? Ele contradiz o que a igreja ensina. Ele apresenta uma cosmologia diferente. Ele coloca anjos e extraterrestres na mesma equação. Ele insinua que nossa história foi manipulada desde o princípio. No concílio de Laodiceia, no século IV, os líderes da igreja decidiram os livros que fariam parte da Bíblia, e o de Enoque foi excluído. Oficialmente disseram que era incompatível com a doutrina cristã, mas oficiosamente havia medo. Medo de que as pessoas questionassem demais e talvez encontrassem verdades que não deveriam ser encontradas. Mas há uma parte do livro que me tira o sono. Enoque fala de um tempo no futuro em que os vigilantes seriam libertos. Um tempo em que seus descendentes voltariam. Um tempo em que o conhecimento proibido seria novamente derramado sobre a terra. E quando isso acontecesse, os homens se perderiam completamente. Seria esse o nosso tempo? Com a explosão de inteligência artificial, armas biológicas, manipulação genética, guerra sem fim, supertecnologia, será que estamos reativando os ensinamentos dos anjos caídos? E mais, será que eles estão entre nós, observando, esperando? Depois de anos mergulhado nos textos de Enoque, algo mudou em mim. Meus sonhos ficaram mais estranhos. Comecei a ver símbolos antigos por toda parte, até que um dia recebi um envelope sem remetente. Dentro dele, uma folha envelhecida escrita em uma língua que eu não conhecia, mas que, de alguma forma, entendi perfeitamente. Era uma oração, uma invocação, um chamado. Desde então, sinto que algo está prestes a acontecer. Algo que começou há milênios, nas estrelas, nos céus, algo que tem a ver com Enoque e conosco. Se você chegou até aqui, eu preciso te perguntar: você tem certeza que quer saber a verdade? Porque o livro de Enoque é mais do que um relato antigo. É um alerta.